Fala, turminha! Você sabe como resolver uma equação do segundo grau em 3 passos? Não. Fica comigo que depois da vinheta eu te mostro. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jó Farauli. Olha só, nossa aula de hoje, vamos resolver ou te mostrar como que você faz para resolver uma equação do segundo grau em 3 passos. E olha como que nós vamos fazer aí. Primeiro nós temos aí uma equação do segundo grau, x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a zero. Observa que essa equação ela já está na forma reduzida, a gente só precisa simplesmente resolvê-la. E como é que eu faço isso, Fábio Lima? Primeiro passo, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então aqui, ó, A, lembra que é sempre o número que multiplica o x ao quadrado, ou o coeficiente numérico do x ao quadrado, que nesse caso aqui é 1. O B é o coeficiente numérico do x, que nesse caso aqui, ó, olha ele aqui, é o 4. E o C é o termo independente, aquele que não tem x, é o 12. A igual a 1, B igual a 4, C igual a 12. Aqui já foi o nosso primeiro passo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, olha só, é calcular o valor do delta. Fábio Lima, e como é que eu calculo o valor do delta? Olha aqui comigo de novo. O delta, a fórmula dele sempre será essa daqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. E aí, o que você vai fazer? Você vai trocar os valores que a gente encontrou aqui do A e do B. Ó. Do A, do B e do C, claro. Observa só. Primeiro, o B foi igual a 4, então vai ficar 4 elevado ao quadrado menos 4 vezes o A. O A aqui, ó, observa que ele foi igual a 1. E o C igual a menos 12. Toda vez que uma dessas letras for negativa, você vai colocar o resultado dela entre parênteses. Então, por isso que o menos 12 ali está entre parênteses. Aí você vai calcular essas duas coisinhas. Deixa eu até trocar de cor. Ó. Quanto que é o 4 ao quadrado e quanto que é esta multiplicação inteira aqui. Ó. 4 ao quadrado, lembra que é 4 vezes 4, que isso vai dar 16. E aqui, ó, menos daqui com menos daqui, menos do menos 4, que é da fórmula, com menos do menos 12 do valor do C, isso vai dar mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12, isso dá 48. Concluindo, a gente chegou no segundo passo, que é 16 mais 48 igual a 64. O segundo passo está pronto. Esse é o segundo passo, ó, que é calcular o valor do delta. O terceiro e último passo é aplicar a fórmula de Bhaskara. E claro que você tem que aplicar ela corretamente, né? Fábio Lima, mas qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o A. E aí é só tu substituir os valores. Eu vou até substituir isso aqui embaixo, ó. Antes de eu substituir, se você ainda... Deixa eu falar para você a letra inteira, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, clica aí, se inscreve, compartilha esse vídeo nos teus grupos da tua sala, da tua escola, da tua família, enfim, faz com que esse conteúdo também possa estar ajudando a outras pessoas, assim como está te ajudando. Valeu? E vamos para o restante da solução. Olha só. Primeiro, quem é o valor do B? Ali a gente já viu que o B é 4, né? Então vai ficar menos da fórmula, o valor do B que foi 4, ó, o valor do B cai em cima, 4. Mais ou menos a raiz quadrada do 64, que foi o valor que nós encontramos para o delta, sobre 2 vezes o A, e o A foi 1. Aqui agora o que você vai fazer? Você vai somente calcular a raiz quadrada de 64 e fazer o resultado de 2 vezes 1. Repete o menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 64. Fábio Lima, e quanto que é a raiz quadrada de 64? Pensa aqui comigo. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 64? Claro, se você pensou 8, isso aí, 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. E 2 vezes 1 é 2. Agora, você só vai separar essas duas soluções. Ó, uma, você vai usar o sinal de mais, que é esse daqui, ó, e a outra você vai usar o sinal de menos. A que eu vou usar o sinal de mais, eu vou chamar de x uma linha, ó, menos 4 mais 8
dev4 tem 8, vai ficar com 4 aí de saldo, né? Então fica mais 4 e dividido por 2 cá embaixo. E 4 dividido por 2, isso dá 2. Primeira solução já está ok. Observa, x duas linhas menos 4 menos 8, pega o sinal de menos para o x duas linhas. Se você trocar de ordem não vai fazer diferença, tá? Menos 4 menos 8, isso dá menos 12. E menos 12 dividido por 2, o resultado vai dar menos 6. E está aí resolvida a nossa equação. Uma resposta é o 2 e a outra resposta é o menos 6. Fábio Lima, o que significa isso? Que eu tenho dois valores para x nesta equação que eu coloquei aqui para você, que quando você troca esse valor de x nessa equação ou por 2 ou por menos 6, o resultado final da expressão vai dar igual a 0. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Olha o próximo exemplo aí. Mesma coisa. Segue sempre aqueles 3 passos. Primeiro, o valor do A, do B e do C. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, calcula quanto que vale o delta. Terceiro passo, aplica tudo isso na fórmula de Bhaskara e resolve a tua equação e acabou. Olha só. Segundo, então vamos lá. Quem é o A? O A aqui, professor, continua sendo 1. Quem é o B? O B agora é menos 10. Quem é o C? Que 10 estranho esse, Fábio Lima. E quem é o C? O C é 21. Primeiro passo feito. Olha, esse primeiro passo é de fundamental importância. Se você errar um sinal desse primeiro passo, já foi, melou a tua questão inteira. Então, tem que fazer o primeiro passo corretamente. Segundo passo, claro, tão importante quanto o primeiro, mas o primeiro é o mais relevante de todos. Fórmula do delta. Eu já não vou mais copiar a fórmula aqui, tá? B ao quadrado. O B aqui é menos 10, então vai ficar menos 10, negativo, entre parênteses, ao quadrado, menos 4, vezes o A, que foi 1, vezes o C, que foi 21. E aí é só você fazer, ó, 10 ao quadrado, menos 10 ao quadrado, né? Dá 100. 100. E aqui 4 vezes 1 é 4, vezes 21 dá 84. 100 menos 84, isso vai dar 16. O delta é igual a 16, e aí a gente vem com a fórmula de Bhaskara. Menos B é a primeira coisa, menos da fórmula o valor do B. Como o valor do B é negativo, então coloca aí, ó, entre parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada, deixa eu estender um pouquinho mais isso aqui, do delta. Só que o meu delta aqui foi 16 sobre 2 vezes o A. E aí vai, ó, só faz as continhas aqui, ó. Menos com menos aqui do menos 10, né? Vai dar mais 10. Então, isso aqui fica simplesmente 10, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4. E aí, 2 vezes 1 é 2. Separa as duas raízes e acabou. Está praticamente resolvida a tua equação. Ó, 10 com mais 4 dá 14. Fazer bonitinho, passo a passo. 14 dividido por 2 dá 7. Acabou, primeira solução, ok. Segunda solução, x duas linhas, 10 menos 4, antes de fechar a segunda, se você ainda não compartilhou esse vídeo com seu grupo de sala, com seus colegas, não deixou aquele joinha, faz isso, ajuda a esse conteúdo estar também chegando a outras pessoas. Beleza? 10 menos 4, isso vai dar 6, e 6 dividido por 2, claro, 3. Solução, respostas, valores para x que atendem a essa equação. Um é 3, o outro é 7, ou na ordem que nós encontramos, um 7, o outro 3, mas a ordem não vai fazer a menor diferença, tá certo? E vamos para mais um exemplo. O próximo exemplo é o seguinte, ó, 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Primeira coisa, primeiro passo, quem é o A, quem é o B e quem é o C? Nosso A aqui vale 3, nosso B aqui vale menos 2. Nosso C aqui vale menos 1. Segundo passo, calcular o delta. Delta, lembra da fórmula? B ao quadrado menos 4AC. Então, já vou fazer direto. Ó. B ao quadrado. O B é menos 2, negativo, entre parênteses, menos 4, que é da fórmula, vezes o A. O A ali foi 3, vezes o C, que foi menos 1. Vou andar aqui para a direita, tá? Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, né?
E essa multiplicação toda aqui, ó, menos com menos dá mais, 4 vezes 3 é 4, vezes 1 é 12. Então, isso aqui vai ficar 4 mais 12, que vai dar 16. Delta deu igual a 16. Destaca aí esse delta, porque a gente vai precisar dele também na fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, x é igual, tem que lembrar da fórmula na ponta da língua, tá? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2a. Então, segue lá, ó. Menos b, menos menos 2. Ficou estranho esse menos 2 ali no alto, né? Vamos organizar esse negócio aqui, Fábio Lima. Menos menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que foi 16, dividido por 2 vezes 3. Aqui eu vou andar novamente para a direita, tá? Que fraçãozinha esquisita, agora ficou melhor. Menos com menos dá mais, isso aqui deu mais 2. Mais ou menos a raiz quadrada de 16, que deu 4. 2 vezes 3 dão 6. E aqui agora é só fazer, olha, primeira solução, x, uma linha. 2 com mais 4 dá 6, claro. E o denominador continua 6. 6 dividido por 6 dá 1. E acabou aqui a primeira solução. A segunda solução, também muito tranquila, né? 2 menos 4, que é o x, duas linhas. Isso vai dar menos 2 e o denominador continua sendo 6. Aqui deu uma fração, Fábio Lima. E agora o que eu faço com a fração? Não precisa ter medo da fração. É só ter paciência que você consegue fazer ela de boa. Ó, fração, se der para a gente dividir, se for uma fração aparente, a gente divide. Se não der, a gente tenta simplificar, caso seja possível simplificar. Nesse caso aqui, é possível simplificar por 2. Menos 2 dividido por 2, claro, menos 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, aqui eu tenho duas soluções. Uma é 1, a outra é 1/3, que é a solução dessa equação. Belezinha? Espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido. Não esquece de deixar aquele joinha e de compartilhar esse vídeo com todos os teus amigos, grupo de sala da tua escola, enfim, faz com que ele possa também estar ajudando a outras pessoas. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.